Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Sermão do Monte e hoje chegamos ao estudo de número 10 e analisaremos a passagem que se encontra em Mateus capítulo 6, versos 31 a 34. Por isso que é importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler essa passagem daqui a pouco. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viemos aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura? Abra sua Bíblia junto comigo aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 a 34. A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Essas são palavras de Jesus no Sermão do Monte. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Entre os diversos temas do Sermão do Monte, destacamos aqui duas coisas que Jesus ensinou quanto ao reino de Deus. Esse reino realmente existe e nele sua natureza, conduta, cultura, justiça e seus cidadãos são diferentes dos demais reinos e até mesmo opostos. Em geral, quando alguém se refere a um reino, subentende-se que ele possui um certo território e súditos, que são os cidadãos do reino. Possui também uma cultura, valores, idioma, um código de leis, a sua Constituição. Mas como esse reino de Deus é diferente, ele, por exemplo, o reino de Deus, ele não tem um território. Como a compreensão do reino de Deus não era uma coisa simples, Jesus, em seu ministério na terra, se empenhou em mostrar o que era esse reino. Ele costumava convidar seus ouvintes para entrarem no reino e se tornarem cidadãos dele. Mas o que Jesus queria dizer quando se referia a esse reino? Ele dizia que para fazer parte dele, a pessoa teria que decidir por uma nova forma pessoal de viver, submetida ao governo de Deus. Significava aceitar Jesus e adotar a conduta e os princípios de Deus em seus corações. Note que o convite nunca foi para entrar na igreja ou na política. Jesus não estava definindo uma área geográfica e nem estava falando de uma entidade política como a nação de Israel ou como o Sinédrio. Além disso, ele não limitou o reino, melhor dizendo, apenas a um grupo, tais como os seus discípulos. Ele convidou todos os tipos de pessoas para entrarem no reino. Ele mostrou que o reino de Deus era o governo de Deus, e isso independentemente de qualquer área geográfica ou questão geopolítica. Note que, ao falarmos em governo de Deus, implica haver um povo a ser governado por ele, o povo de Deus. Por isso, Jesus chamava as pessoas para entrarem no reino e fazer parte dele. Esse reino, ele teve início quando Jesus veio à Terra, mas o reino ainda não está na sua plenitude. Em Lucas, no capítulo 11, verso 20, Jesus diz o seguinte: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Um dos motivos pelo qual o reino ainda não opera em sua plenitude é porque Satanás permanece solto.
mas isso será resolvido no futuro, na segunda vinda de Jesus. Nesse tempo, quando o reino chegar à sua plenitude, Satanás será preso e todo joelho se dobrará diante do Rei Jesus. Não haverá mais dor, tristeza e o mal terá sido banido da terra. Segundo a Bíblia, todos os seres criados e toda a autoridade humana estarão em sujeição a Deus, e ele derrubará os que não reconhecerem sua autoridade. Ou seja, a plenitude do reino será o estabelecimento da ordem divina na terra, quando a supremacia da vontade de Deus estará operando sobre tudo e sobre todos. Enquanto a plenitude do reino não chega, o que os crentes podem fazer? Esse reino, que já começou, se manifesta agora através do governo de Deus sobre quem aceita Jesus como Salvador e Senhor. O papel dos crentes é participar da expansão do reino de Deus, sendo bons cidadãos no reino e orando para que mais e mais pessoas venham e entrem no reino. Os crentes devem orar sempre para que o governo de Deus se torne cada vez mais uma realidade. A oração do Pai Nosso fala sobre isso quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Os cidadãos do reino devem estar prontos para quando o reino pleno chegar. A melhor forma de fazer isso é tornar o reino sua prioridade a cada dia, assunto que veremos no próximo quadro. Jesus diz que, se buscarmos primeiro o reino de Deus, as demais coisas virão. Talvez seja por isso que ele nos convida a repensarmos nossas prioridades. Dentro dessa linha, Jesus pergunta em Mateus, lá no capítulo 6, no verso 25, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? E ele complementa nos versos 31 e 33, dizendo: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vimos no estudo anterior que a palavra grega original para busquem o reino de Deus é um imperativo presente. Significa que essa busca deve ser incessante e não um esforço ocasional. O que o crente em Jesus pode fazer para ter o reino de Deus como prioridade? Jesus responde a essa pergunta ao dizer que não devemos acumular tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Esse assunto surge dentro do contexto do discípulo de Jesus manter-se preocupado com suas necessidades materiais, esquecendo-se que Deus cuida dele. Vale observar que Jesus não proibiu a preocupação genuína com comida ou abrigo, mas ensinou que devemos manter essas coisas em uma perspectiva adequada. O problema é que as preocupações exageradas tendem a ser reflexo da distorção de certos valores. Uma boa notícia é que um dos resultados do crente ter a prática de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é que, com isso, ele pode ficar livre de ansiedades. Ou seja, quando o reino e a justiça de Deus forem nossa prioridade, Deus atenderá às nossas necessidades, o que, em última análise, nos livrará do medo e da preocupação. Vale observar que buscar o reino de Deus em primeiro lugar começa com a pessoa aceitando Jesus como Salvador. Com isso, ela passa a ser um crente, cidadão do reino de Deus. E, se for fiel e engajado, passa a colocar o reino de Deus como prioridade pessoal. Quando isso acontece, outros são atraídos para o reino, ao tempo em que Deus atende às necessidades daquele crente. No próximo quadro, uma pergunta:
o que prioridades em geral têm a ver com vida cristã. Em contraposição ao crente que busca o reino de Deus em primeiro lugar, os versos 31 e 32 de Mateus 6 sinalizam que o discípulo preocupado e inquieto se comporta na prática como um incrédulo. O motivo é que esse tipo de discípulo descrê e desconsidera Deus como uma pessoa real que pode cuidar dele. Talvez isso ocorra porque esse crente, ao invés de fixar seus pensamentos e energia nas coisas do reino, está se dedicando ao acúmulo de bens materiais. Jesus enfatiza que o discípulo deve substituir essa busca pelo acúmulo de bens pela prática de ajuntar o que ele chamou de tesouros no céu. Mas como fazer isso? O crente ajunta tesouros no céu à medida que ele se envolve no serviço cristão, serve a Deus nos projetos para os quais o Senhor o chama e usa os dons do Espírito Santo que recebeu nessas coisas. Ele também ajunta tesouros no céu quando compartilha o Evangelho com quem estiver ao seu alcance e quando contribuem com as coisas do reino de forma proporcional aos recursos que possui. O resultado é que esse crente tende a ficar longe de preocupações materiais e das ansiedades, pois sentirá Deus guiando sua vida e lhe provendo o necessário. Cada um de nós precisa estabelecer qual será a prioridade de nossa vida. E Jesus nos diz aqui qual é essa prioridade. Mas o que prioridades têm a ver com vida cristã? Por que Jesus aborda esse assunto no meio de um discurso sobre recursos financeiros para o nosso sustento? É possível que o motivo para essa chamada é que muitas vezes as pessoas permitem que a busca por segurança financeira se torne a prioridade de suas vidas. Ele se refere àqueles que levantam cedo todo dia de manhã, não para buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas sim para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as compras, comprar coisas, poupar para o futuro. Não que essas coisas estejam erradas, mas para a maioria das pessoas, a segurança financeira é a prioridade número 1 em suas vidas. O que Jesus está dizendo é que, em vez de buscar segurança financeira, o crente deve buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus e deixar o Senhor cuidar do que o crente precisa. Um ponto crucial que vem à tona é a questão do uso da fé. Se o reino de Deus não estiver sendo prioridade em sua vida, é possível que você não esteja vivendo a fé cristã da maneira que ela deveria ser vivida. Pois buscar o reino de Deus significa dedicar tempo, energia, criatividade, sabedoria, experiência, habilidades e recursos físicos e financeiros. Tudo isso requer fé e aceitar o compromisso e o desafio de contribuir para o desenvolvimento do reino de Deus aqui na Terra. Note que isso não é algo que você precisa fazer para ser salvo e, com isso, passar a ter um relacionamento com Deus. Mas é algo que você precisa fazer porque você já está salvo e você já possui um relacionamento com Deus. Se você não aceitou Jesus como Salvador e por isso não está salvo, ou está salvo, mas não se relaciona com Deus, nada disso funciona. No próximo quadro, outra pergunta: como a fé se relaciona com preocupações e prioridades? Lemos que em Mateus, no capítulo 6, versos 28 a 30, Jesus ensina sobre não sermos ansiosos e nem preocupados com nossas necessidades materiais, roupa e comida. Ele diz que se Deus cuida da vestimenta dos lírios do campo, quanto mais cuidará da vestimenta e das demais necessidades de seus discípulos. O verso 30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé?
Pequena fé não se refere exatamente ao tamanho da fé que a pessoa tem, mas à qualidade da fé que lhe falta. Pode se referir também à fé incipiente ou fraca, que precisa ser exercitada pelo crente. A crítica que Jesus faz é direcionada à falta de confiança em Deus para prover o sustento. As pessoas que ele chama de terem pequena fé são aquelas que se preocupam excessivamente, como se Deus não fosse capaz de cuidar delas. A pequena fé aqui é sinônimo de fé pouco desenvolvida. Se refere a alguém que não está confiando plenamente no cuidado divino. Observe que preocupações tendem a indicar que a pessoa não acredita de forma prática nas promessas de Deus quanto a poder cuidar dela. O crente aceita que Deus é poderoso, aceita sua soberania, mas nesses casos não leva a sério o que o faz ficar preocupado e agir sem contar com a efetiva providência de Deus. Note que a preocupação é um mecanismo oposto à fé, que, de certa forma, nega as habilidades de Deus em nos sustentar. Às vezes a preocupação vem porque queremos algo além do que Deus nos deu. Ou elas vêm porque não vemos o final do túnel e isso nos angustia. A fé precisa ser desenvolvida e exercitada. Ela se desenvolve pelo ouvir e pela prática e precisa ser exercitada tanto em nosso relacionamento vertical com Deus, quanto em nossos relacionamentos interpessoais horizontais com as outras pessoas, com os outros crentes. Você faz isso quando tem como prioridade frequentar ativamente uma igreja. É em uma igreja saudável, junto com outros crentes, que você pode exercitar sua fé e entender os propósitos de Deus para a sua vida. É também na igreja que você pode praticar a adoração, a comunhão, o discipulado e o serviço cristão. Mas, para isso funcionar, você tem que responder sobre qual é a prioridade do seu tempo e de seus recursos materiais que você coloca à disposição de Deus, visando seu efetivo envolvimento com as coisas do reino e com a Igreja de Cristo. Se suas prioridades e compromissos como cidadão do reino não levam em conta se envolver na igreja, lembre-se de duas coisas. A primeira, a salvação é pessoal e está baseada na fé em Jesus, mas a vida cristã é coletiva. A Bíblia fala sobre fé viva e fé morta. Em Tiago, no capítulo 2, verso 26, lemos que, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Jesus finaliza esse trecho do Sermão do Monte, em Mateus 6,34, dizendo: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ideia aqui é que o crente, cidadão do reino de Deus, deve enfrentar os desafios do amanhã quando o amanhã chegar, ao invés de ficar se preocupando a cada dia. Precisamos manter nosso foco nas coisas do reino e em sua justiça, e não nos deixar levar pelas necessidades diárias e com o que poderá nos acontecer amanhã. Há pessoas que se sentem impedidas de dar passos de fé porque sempre ficam querendo ver como as coisas vão acontecer, antes de confiarem na solução dada por Deus. Por outro lado, há aqueles que acham que cabe a Deus fazer tudo e não fazem nada da parte que lhes cabe fazer. A Bíblia deixa claro que há coisas que estão ao nosso alcance fazer, tais como planejar, organizar e trabalhar. Deus geralmente não nos dá dons, habilidades e recursos para ficarmos sentados sem fazer nada, mas sim para usá-los conforme a vontade de Deus.
Não é correto, portanto, o crente orar para que Deus lhe conceda algo, como um emprego, cura de alguma enfermidade ou solução de algum problema, e ficar parado esperando. A Bíblia ensina que devemos pedir a Deus para nos orientar no que devemos fazer. E, a partir disso, ensina que devemos nos empenhar em realizar com fé o que estiver ao nosso alcance e o que for preciso, mas sempre dentro dos propósitos de Deus e dos planos dele. Trabalhar duro e se empenhar não é falta de fé, mas é responder às oportunidades que Deus coloca diante de nós. Finalizando, importante considerar que, quando chegamos ao ponto em que algo está além do nosso controle, da nossa previsão ou além das nossas habilidades, precisaremos confiar que Deus vai resolver esta parte. Ou então, em algum momento, ele nos dará mais instruções sobre como proceder. Os mecanismos, ou o mecanismo aqui, não é o da preocupação, mas é a confiança e fé nas providências de Deus. Termino com Provérbios, capítulo 16, verso 9, que diz o seguinte: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que o Senhor esteja sempre dirigindo os seus passos. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, lembre de mandar para os seus amigos o link do estudo. Lembre também de você marcar naquele sininho das comunicações para que você possa receber notícias quando estivermos colocando novos estudos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre o Sermão do Monte. Deixo com você um grande abraço, espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!